Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tairine Leônidas. Eu fui convidada aqui pela Joyce para apresentar uma palestra para vocês sobre a importância da atividade física dentro do quadro de doenças crônicas. Eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fui monitora de gerontologia durante a faculdade e também fui estagiária do Laboratório de Atividades Físicas e Promoção da Saúde. Hoje eu sou professora no município do Rio de Janeiro, então eu espero ajudar vocês, contribuir um pouquinho para esse dia ser muito especial e também para o conhecimento de vocês, tá bom? Espero que essa apresentação faça diferença. Então vamos lá. A gente sabe, né, que algumas doenças crônicas e que também a incapacidade funcional, quando a gente fala de incapacidade funcional, a gente está falando de pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer atividades do seu dia a dia, como sentar e levantar, pegar objetos que estão no alto, caminhar às vezes sem o auxílio de algum objeto. Então, quando a gente fala de incapacidade funcional, a gente está falando disso, dessas atividades do dia a dia que a gente não consegue realizar com tanta facilidade assim. Então, essas duas, as doenças crônicas e também a incapacidade funcional, elas são importantes causas de morbidade e também mortalidade entre adultos e idosos. Apesar da herança genética, ser bem predominante, ser relevante, na verdade, o desenvolvimento dessas morbidades também se dá por questões, do ambiente e também por questões do estilo de vida, ou seja, como esse indivíduo está vivendo, como é a rotina desse indivíduo, como ele escolhe viver os seus dias, tá? Então, estima-se ali que 75% de casos novos de doenças não transmissíveis poderiam ser explicados por dieta e por inatividade física. Então, utilizar ali de duas variáveis muito importantes para a nossa vida, que é a alimentação, a nutrição com a atividade física, tá? Então, o baixo condicionamento cardiorrespiratório, a baixa força muscular e também o sedentarismo aumentam ali cerca de 3 a 4 vezes a prevalência de síndromes metabólicas. Pois é um número bem considerável. Assim, a prática de exercícios físicos regulares é capaz de agir como uma prevenção de doenças crônicas e também como tratamento não farmacológico. Ou seja, a gente não precisa de um remédio específico, Praticando atividade física, a gente já conseguiria ali adaptações fisiológicas o suficiente para nos ajudar a melhorar a nossa saúde e também a nossa qualidade de vida. Então, por exemplo, foi feito um estudo lá em Londres com carteiros, que eram aqueles indivíduos que iam para a rua e ficavam o dia inteiro andando para fazer a sua função, com os indivíduos que ficavam dentro de escritórios, isso ali na mesma empresa. E foi verificado que os indivíduos que tinham um maior gasto energético, estavam associados a menor taxa de doenças cardiovasculares, tá? Então, aqueles indivíduos que se movimentavam mais, que andavam mais, consequentemente, tinham a menor prevalência de doenças.
Então, isso foi um estudo feito com os indivíduos dentro do trabalho. Agora, imagina se você adotar o estilo de vida, né, para praticar atividade todos os dias, nem que seja um tempinho. Imagina os benefícios disso para a sua saúde. Com certeza vão ser muito melhores. E aí, a gente já falando desses benefícios da atividade física, é importante a gente falar um pouquinho, né, das variáveis de treinamento que a gente tem. Então, primeira coisa é o tipo de atividade. Então, eu sempre gosto de frisar nessa parte que o tipo de atividade tem a ver com o seu gosto pessoal. Não adianta você tentar aderir a uma atividade que esteja na moda ou que seu colega pratica, se essa atividade você não gosta, você não tem um interesse, não adianta. Tem que ser uma atividade que te dê prazer em realizar, porque quanto mais próximo daquilo que você gosta realmente de fazer, maior será a sua adesão e você vai conseguir fazer aquela atividade com prazer sempre e todos os dias, tá? Então a gente tem também os tipos de atividade e a gente vai falar um pouquinho dessas atividades. O primeiro deles são os exercícios aeróbios, que são aqueles voltados para o condicionamento aeróbio, né? Então, o aumento da massa corporal gorda, ou seja, o aumento da gordura corporal, diminui a nossa capacidade aeróbia. Então, a gente sempre tentar manter ali um estilo de vida ativo vai conseguir regular a nossa composição corporal, tá? Não deixando a gente aumentar tanto a nossa gordura corporal em detrimento da nossa massa magra. O segundo tipo de exercício, né, é o treino de força, que aquele que está voltado, né, para a força da nossa musculatura, tá? Então, a partir dos 40 anos, a gente já começa a acumular mais gordura e a gente acaba diminuindo a nossa quantidade de massa magra, né, de massa muscular. Então, a gente tem uma cerca ali de perda de 12 a 14% dessa força. E o declínio maior é a partir dos 65 anos de idade, tá? Então, a redução da massa muscular, ela resulta numa diminuição de força. E isso afeta a nossa atividade do dia a dia. Por exemplo, o agachamento que a gente realiza na academia, a gente simula essa atividade no dia a dia com o sentar e o levantar, tá? Então, se a gente não treina essa musculatura, a gente tem uma dificuldade de realizar essa atividade no dia a dia, tá? Além disso, a perda de força também está associada à perda de equilíbrio e o aumento de quedas, né? Então, por isso que quanto mais idoso, né, quanto maior é a nossa idade, maior é o nosso risco de fraturas, porque a nossa força acaba diminuindo, tá? Então é muito importante a gente tentar prevenir e retardar estas questões. E o último tipo de treino que a gente vai falar é o de flexibilidade. Muitas pessoas não dão importância para o treino de flexibilidade em si, porque é um treino mais longo, né, de tempo. E as pessoas não dão tanta importância para isso. Só que, para todas as nossas atividades, a gente precisa de flexibilidade. Se eu quero pegar alguma coisa lá em cima do meu armário, eu preciso ter uma flexibilidade adequada aqui na minha articulação do ombro, além de força também. Se eu quero virar o meu pescoço para poder falar com alguém, para poder olhar para alguma coisa, eu preciso ter a flexibilidade dessas articulações. Então, a flexibilidade, ela é uma atividade muito importante.
Quando a gente vai ficando mais idoso, né, o nosso andar ele começa a ser mais arrastado, né, com as nossas pernas mais estendidas, porque a gente acaba perdendo flexibilidade de quadril, de joelho e de tornozelo. Então, esse movimento que a gente faz quando novo, normalmente a gente perde com a idade se a gente não manter um estilo de vida ativo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intensidade dos exercícios. A gente não precisa fazer atividades de extrema intensidade, como atletas de alto nível. Não! Se a gente fizer atividades com intensidade de leve a moderada, a gente já tem melhoras significativas no nosso corpo e também no nosso dia a dia. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre frequência e duração. Quando a gente fala de frequência, a gente está falando de quantas vezes na semana a gente vai fazer essa atividade. E de duração é quanto tempo a gente vai realizar essa atividade. Então, a gente precisa adequar. Não existe nada na literatura, nada nos livros, nem artigos que digam, que determinem, na verdade, uma frequência e uma duração adequada para vocês, para qualquer indivíduo, ter melhora na sua saúde. Então, a gente começa ali, quando nós, professores de educação física, vamos passar, né, alguma coisa para o aluno, a gente sempre pede para iniciar ali pelo menos 3 vezes na semana, durante 30 minutinhos. Já é um tempo adequado. E conforme for passando, né, que a gente for melhorando, a gente pode aumentar essa frequência, pode aumentar essa duração, né, mexe ali um pouquinho na intensidade, mas tudo isso feito com uma orientação adequada de um profissional, tá? Então, a gente consegue perceber que a atividade física, ela traz muitos benefícios para a nossa vida, né? Para a nossa atividade de vida diária, para evitar a incapacidade funcional, tá? Para vocês conseguirem realizar as atividades do cotidiano de vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação que eu preparei para vocês, que vocês pratiquem a atividade física e procurem um profissional, né, para realizar, né, para prescrever os exercícios para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, tá? Eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, Tairine Leônidas, e o meu Instagram também leva o meu nome, Tairine Leônidas. Então, qualquer dúvida, só passar lá, deixar um comentário para mim, deixar um recado, que eu vou ler e eu vou te responder com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima!